Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você sempre o nosso grande abraço, desejo de muita proteção divina, muita paz, felicidades para você e o nosso agradecimento por estar nos assistindo, nos acompanhando pelos nossos perfis no Facebook. Também no nosso Facebook temos a página do Cubo Notícias, temos também o nosso Instagram, temos a Rede X, antigo Twitter, o nosso canal do YouTube e o principal, o site do Cubo Notícias, sempre destacando e trazendo para você as principais notícias, principalmente as de Porangaba e todo o interior paulista, as informações do interior de São Paulo para você. Hoje, sexta-feira, já muita gente está emendando aí o feriado de ontem, né? Que ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalhador, parabéns a todos os trabalhadores. Hoje, sexta-feira, dia 2 de maio, ponto facultativo nas repartições públicas de quase todo o país, né? Então vamos lá, continuando o nosso Jornal ACN, destacando para você as informações e a gente começa com a previsão do tempo para os próximos dias. Pois bem, pessoal, e nessa loucura de esquenta e esfria, né? Continua, o clima deve continuar assim nos próximos dias. Durante o meio do dia teremos aí um pouco de calor, nada exagerado, mas teremos madrugadas um pouco frias, como estamos tendo nos últimos dias. São temperaturas bem típicas do outono, né? O outono já está chegando aí na metade, logo logo chegaremos ao inverno, né? Em junho já começa, dia 21 de junho já começa o inverno e nós já estamos aí no dia 2 de maio. Então, a partir de agora a tendência é de queda nas temperaturas, conforme a gente vê aí na tela. Não temos previsão de chuva para os próximos dias, conforme você nota aí, né? Teremos sol com muitas nuvens na parte da tarde neste sábado, um sábado aí bem repleto de nuvens, mas o sol sendo predominante. À noite o céu fica com muita nebulosidade, mas não tem chances de chuva não. Apesar da nebulosidade, da quantidade de nuvens, a possibilidade de chuva é zero. Teremos calor durante o dia de 25 graus, nada muito exagerado, mas de madrugada as temperaturas caem para 13. No domingo também, sol com muitas nuvens durante o dia, período de céu nublado inclusive, nebulosidade bem grande também no domingo e noite com muitas nuvens também. Domingo de 25 graus durante o dia e a madrugada também cai a temperatura para 15 graus. Mesma coisa na segunda-feira. Previsão para segunda é de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Então muito cuidado, principalmente ao amanhecer, quem vai pegar a estrada, em alguns pontos poderá haver a presença de nevoeiro. À noite também, viu? Segunda-feira. Então teremos uma segunda-feira com nebulosidade, o sol predominando, 25 graus de máxima, mínima de 15. E na terça-feira, dia 6 de maio, tempo ensolarado. O céu vai ficar limpinho durante o dia, porém, o dia começa, a terça-feira também começa com nevoeiro ao amanhecer em algumas localidades. Teremos noite também de céu bem limpo, sem nuvens na terça-feira. Máxima de 26 graus, mínima de 15. Então, temperatura, clima típico de outono para os próximos dias, pelo menos de sábado até terça-feira. Bom, gente, vamos destacar as informações aqui do interior de São Paulo. Infelizmente, mais uma morte durante o trabalho, né? Mais uma tragédia no trabalho que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Dessa vez a vítima foi um soldador de 60 anos. Ele morreu depois de ser prensado entre um tanque e um guindaste no fim da manhã de quarta-feira, dia 30. Esse acidente aconteceu numa empresa que atua no ramo de equipamentos industriais no bairro Santa Terezinha, em Paulínia, aqui no interior. Segundo os bombeiros,
ele teve um esmagamento de tórax e morreu no local. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Paulínia, o funcionário estava soldando uma carroceria quando a haste de um guindaste estourou durante a operação, prensando o trabalhador entre os equipamentos e o tanque que estava sendo erguido. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele até foi encontrado com vida pelas equipes da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros. Eles fizeram manobras de reanimação por cerca de 15 minutos, mas infelizmente ele veio a óbito. O óbito foi constatado ainda no local. Segundo as testemunhas, esse tanque estava suspenso por correntes quando uma das alças se rompeu. A estrutura caiu e atingiu o tórax da vítima. Outros funcionários presentes acionaram os serviços de emergência logo após o ocorrido. A vítima trabalhava no local há 8 anos. A reportagem pediu um posicionamento à empresa Millennium sobre o acidente. Assim que ela se manifestar, o texto, trará as informações. Até hoje de manhã a gente entrou lá no portal do G1 e não tinha nenhuma atualização ainda. O caso foi registrado como morte suspeita, morte acidental na delegacia de Paulínia. Bom, gente, mais um acidente. Essa semana já é o segundo acidente aí envolvendo ônibus na rodovia Castelo Branco. Teve um que aconteceu na altura do município de Tatuí, que fez 9 feridos graves, inclusive ainda internados. E agora este outro acidente que aconteceu também na Castelo Branco ontem de manhã, quinta-feira, na Castelo Branco, só que em Porto Feliz. E 2 pessoas ficaram feridas nesse acidente e a frente do ônibus, como a gente nota aí, ficou bem destruída. Segundo a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, o motorista do ônibus bateu na traseira da carreta que estava saindo da balança no quilômetro 94 da rodovia, sentido capital, e foi por volta das 7 da manhã. Ainda conforme a Artesp, o motorista contou às equipes de socorro que não teve tempo de desviar. O ônibus ficou imobilizado sobre o acostamento e o caminhão fugiu do local. Havia 39 pessoas no ônibus, sendo que 2 delas ficaram feridas. A colisão aconteceu na faixa 2, a pista não precisou ser interditada, outro veículo foi até o local, seguindo viagem com os passageiros. Então, graças a Deus, nesse caso aqui, não houve feridos graves. 2 pessoas feridas de forma leve, mas o que se lastima é que o motorista do caminhão, que entrou na pista, pelos relatos do motorista do ônibus, o caminhão entrou na pista, de repente, sem dar sinalização, e o ônibus não conseguiu frear, acabou atingindo o caminhão, e o caminhão, mesmo percebendo o impacto, fugiu. Mais um acidente, também na Castelo Branco. Situação complicada na Castelo Branco, hein? Essa semana, a bruxa está solta na Castelo Branco. Infelizmente, acidente com vítima. Uma morte e outra gravemente ferida nesse acidente envolvendo 2 caminhões e um carro na rodovia Castelo Branco. Foi no feriado de ontem, quinta-feira, dia 1º de maio. Segundo as informações da Artesp, a ocorrência teve seu registro por volta das 21h30, no sentido interior capital. A colisão envolveu um Renault Duster, além de um caminhão Mercedes-Benz carregado com 4 toneladas de alfafa e um Volkswagen 9180 sem nenhuma carga. Segundo consta o registro, o Mercedes-Benz percorria no quilômetro 231 pela faixa 2 de rolamento quando o motorista sentiu um forte impacto na traseira do veículo. Devido à colisão, o condutor do Mercedes parou no acostamento para averiguar o que tinha provocado o impacto. Ele visualizou o Renault Duster parado na pista, muito danificado, como a gente vê as imagens aí. No entanto, o caminhão Volkswagen 9180 vinha na sequência, sendo que o condutor não conseguiu frear e desviar do Renault. Ele também bateu no Renault na parte traseira. O impacto danificou mais o veículo, que tinha 5 ocupantes. 2 vítimas foram resgatadas com gravidade, sendo que uma delas faleceu por volta da 1h30 da manhã dessa sexta-feira no hospital. Os condutores dos caminhões tiveram ferimentos graves, receberam auxílio das equipes da concessionária
e houve a necessidade da interdição parcial da pista para a remoção dos veículos. Então hoje de manhã, infelizmente, uma das vítimas desse acidente veio a óbito. Outro acidente. Esse aconteceu onde? Vai dizer que foi na Castelo Branco também. Não? Um motociclista morreu ao bater num furgão. Foi na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, a SP-075. A dinâmica do acidente foi a seguinte, pessoal. Esse motociclista, ele bateu contra um furgão, ele caiu da moto e foi atropelado por outro veículo. Foi lá em Itu, na noite de quarta-feira. Segundo a Artesp, o piloto da motocicleta perdeu o controle da direção na altura do quilômetro 24 da rodovia Senador José Hermínio Moraes, a 075, a SP 075, bateu na traseira do furgão. Depois que ele bateu, ele foi arremessado ao chão e acabou sendo atropelado por um carro que não conseguiu frear a tempo e evitar a batida. Ele morreu no local. Os motoristas dos dois veículos saíram ilesos. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para o atendimento da ocorrência e a perícia também foi acionada e esteve no local. Bom, gente, vamos trazer um pouco mais de informação aqui mais próxima da gente, aqui da nossa região. Nós falamos, foi na semana passada, eu acho que nós falamos aqui, sobre um comitê do ódio que existe em redes sociais, lá em aplicativos de mensagem também, ou redes sociais, lá na cidade de Bofete, né, que está sendo investigado, e existe a participação de servidores públicos. Gente, a coisa está tomando um rumo muito desagradável. Não que eu seja contra que as pessoas critiquem as coisas públicas, muito pelo contrário, a gente faz isso aqui, né, quando a gente precisa criticar, cobrar, a gente faz. Mas existe a maneira certa de fazer. A gente não pode misturar o pessoal com a coisa pública. Existem coisas para serem discutidas, debatidas, reclamadas em qualquer cidade do Brasil? Existem. Existe lá na cidade de Bofete coisa que a gente pode reclamar, que a gente pode contestar, que a gente pode falar que não está legal? Existe, com certeza deve existir. Mas é assim, gente, não vamos misturar o pessoal, né, com a coisa pública. Todo cidadão tem o direito de requerer, de reclamar, de reivindicar, né, de criticar a coisa pública. Todo cidadão tem esse direito, é um direito constitucional, o direito da livre manifestação, da livre expressão. Mas aí quando se vai para o lado da ofensa, ou para o lado excessivamente pejorativo, ou até mesmo para o lado de divulgação de informações falsas, de calúnias, aí a coisa não está certa e vai parar na justiça. E aí a justiça precisa tomar providência sobre isso. Por exemplo, um comentário ofensivo feito por um veterinário em Bofete. Olha só, gerou repercussão muito negativa entre os servidores públicos da cidade e reacendeu esse debate sobre os ataques de um comitê do ódio direcionados à atual administração do prefeito Carlinhos do Carmo. E esse comitê do ódio está sendo investigado pela Polícia Civil. A publicação foi feita em resposta a uma matéria sobre a prisão de uma mulher foragida. Você sabe, a gente publicou lá no nosso site, né, nessa semana, não sei se foi segunda ou terça-feira, 2 mulheres fugiram lá da cadeia pública de Itatinga. Uma delas foi presa em Botucatu e a outra foi presa perambulando pelas ruas de Bofete. E foram publicadas as notícias a respeito, em todos os jornais praticamente da região, a respeito da detenção dessas suspeitas. Suspeitas não, já réis condenadas, né? Inclusive essa que foi presa em Bofete participou de um latrocínio, ou seja, de um roubo seguido de morte a um taxista. Então, na postagem
dessa matéria, esse veterinário teria ido lá na postagem e insinuado que por ela ser bandida, olha só o que ele escreveu, por ela ser bandida arrumaria emprego na prefeitura de Bofete. Isso causou estranhamento, descontentamento e muito incômodo entre os servidores, principalmente porque familiares próximos do próprio autor da postagem trabalham na atual gestão pública municipal. Então, funcionários entraram em contato com a redação, demonstraram indignação e muita decepção com a atitude do profissional que atende animais de muitos deles em sua clínica. Foi desrespeitoso com todos os trabalhadores da prefeitura. Muitos ali são pessoas sérias, honestas e clientes dele há anos, relatou um servidor. O comitê do ódio está sendo apontado aí como a origem, né, dessa publicação para lá de desrespeitosa e, enfim, para lá de sem noção, né? O caso não é isolado, esse comentário. De acordo com fontes da prefeitura e da polícia também, existe na cidade esse chamado Comitê do Ódio, composto por opositores políticos organizados para atacar a atual administração de forma coordenada nas redes sociais. O grupo já é alvo de apurações na seccional de polícia, onde inquéritos foram instaurados para apurar os excessos e possíveis crimes contra a honra cometidos contra o prefeito e sua família. Além disso, a prefeitura confirmou que o prefeito Carlinhos do Carmo determinou a abertura de processo administrativo disciplinar contra 2 servidores que foram flagrados em horário de serviço, em horário de expediente, utilizando redes sociais para disseminar ataques e ofensas à gestão. Ou seja, no horário de trabalho, os caras estavam na internet fazendo essas ofensas contra a gestão. Eu repito aqui, eu não sou contra que se reclame sobre a coisa pública, que se debata problemas do município. Eu acredito que existam problemas na cidade de Bofete, coisas que precisam ser melhoradas, coisas que precisam ser cobradas, acredito muito nisso, e no que depender da gente, se tiver alguma coisa que a gente possa cobrar, reivindicar em nome da população, a gente vai fazer com toda certeza, mas não caindo para o lado da ofensa pessoal, da ofensa familiar, ofender funcionário que está trabalhando, insinuando que quem trabalha no poder público é bandido. Não dá, né, gente? Tem que ter um pouco mais de bom senso aí. Bom, gente, vamos colocar essas imagens aí, são imagens bem horripilantes, né? Foram feitas na manhã de quarta-feira, agora, dia 30 de abril. Os policiais civis do 1º Distrito Policial de Botucatu deram cumprimento a um mandado de busca domiciliar expedido pelo juízo da 3ª RAGE de Bauru. A diligência foi motivada por uma denúncia anônima recebida na unidade policial indicando a existência de um imóvel clandestino que abrigaria idosos em condições precárias, sugerindo a ocorrência de maus tratos. O endereço é o Jardim Montemor, em Botucatu. Acompanhados por profissionais da Vigilância Sanitária e da Unidade de Saúde da Família, os policiais compareceram ao local e constataram essas imagens aí que você vê, tem medicamento fora da validade, a gente vê aí alimentos estragados. Então não são apenas indícios, são fatos registrados compatíveis com a denúncia. Os idosos que estavam ali foram qualificados, bem como o responsável pelo imóvel que foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo os agentes da Vigilância Sanitária, o local não possui alvará de funcionamento, operava clandestinamente, sem a presença de profissionais habilitados para os cuidados dos residentes. Durante a diligência, o médico e a enfermeira da equipe prestaram atendimento emergencial, especialmente ao senhor que, conforme atestado médico fornecido por médico, é portador de colostomia. O equipamento encontrava-se em péssimo estado, abarrotado de fezes, preso com um pregador de roupas sujo
e apresentando sinais evidentes de deterioração. Os outros idosos apresentavam alterações de pressão arterial e quadros de diabetes descompensada, recebendo os cuidados médicos adequados ainda no local. Eles estavam lá e os médicos já aproveitaram para proceder os cuidados médicos. Então, diante da situação, a vigilância sanitária entrou em contato com os familiares dos idosos para providenciar o acolhimento necessário. Para os casos que não houve manifestação das famílias, a assistência social foi acionada a fim de garantir os cuidados devidos, uma vez que o ambiente não apresentava condições mínimas para abrigá-los. Uma vizinha do imóvel também foi ouvida. Em seu depoimento, ela disse ter presenciado agressões contra os idosos, embora não disponha mais das imagens captadas por suas câmeras de segurança. O responsável pelo local negou a prática de maus tratos, claro, né? Claro que ele vai negar. Foi ouvido formalmente, foi requisitada a perícia no imóvel e também determinado o exame de corpo de delito indireto no caso de uma das vítimas que estava mais debilitada. Com base nos elementos apurados, foi registrado o boletim de ocorrência com a devida instauração de inquérito policial para aprofundamento das investigações e oitivas de outras possíveis testemunhas. E eu queria saber também se a polícia vai investigar e vai penalizar o parente do idoso que colocou ele num lixo de local como esse. Isso é abandono de incapaz. Quem faz isso também tem que ser penalizado. Não é possível que a pessoa trabalhou a vida inteira, sustentou a família durante toda a vida, durante toda a sua vida teve lá trabalhando, sustentando a família, provendo a família, e quando a pessoa fica com idade, fica idosa, fica doente, a família não dá o amparo que recebeu a vida toda da pessoa. Não retribui isso no final da vida da pessoa. Pega e enfia em qualquer muquifo, em qualquer lugar, que dane-se. Isso é revoltante. Isso é revoltante. É como diz aquele ditado também, né? Um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos. 10 filhos não cuidam de um pai ou de uma mãe. Bom, vamos com as notícias aqui de Porangaba. E falando em idosos, na terça-feira, dia 29 agora, a cidade de Porangaba promoveu a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Foi lá no CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social, e esse encontro reuniu autoridades, profissionais da área social, cidadãos da melhor idade, para vereadores, o prefeito, enfim, tudo isso para discutir políticas públicas voltadas ao envelhecimento com dignidade, inclusão e qualidade de vida. Esse evento contou com a presença do prefeito João Carlos Alves Barros, de vereadores, assistentes sociais do município, da psicopedagoga Generosa Borges, além de representantes de programas assistenciais voltados à terceira idade. Durante a conferência, temas fundamentais foram abordados, como saúde, educação, cultura, participação social, estimulação cognitiva e os direitos à proteção e aos cuidados integrais da pessoa idosa. A conferência teve como objetivo refletir, propor e articular ações concretas que garantam uma boa envelhecência, conceito de defender o envelhecimento ativo, respeitoso e acompanhado por políticas públicas efetivas. Trabalhar pelo direito das pessoas idosas é assegurar que todos possam viver essa fase da vida com dignidade, participação e bem-estar, destacaram os organizadores. A programação incluiu debates, palestras e rodas de conversa, valorizando as contribuições dos próprios idosos que participaram ativamente das atividades. Para os organizadores, esses encontros, né, debatendo esse tema, são essenciais para fortalecer essa rede de proteção social e estimular a construção de uma sociedade mais justa, acolhedora para todas as gerações, até para não acontecer isso que a gente acabou de ver lá na cidade de Botucatu, né? Idosos sendo colocados num depósito cheio de sujeira, né? Enfim,
A Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social de Porangaba agradeceram o empenho de todos os envolvidos, técnicos, especialistas, participantes, que contribuíram para o sucesso e a riqueza desse debate que foi feito na última terça. A expectativa agora é que as propostas levantadas durante a conferência sejam incorporadas às políticas públicas locais nos próximos anos. Bom, gente, vamos mudar de assunto. Hoje nós estamos tendo aqui um noticiário de Porangaba bem tranquilo. Tivemos uma semana bem tranquila aqui na cidade de Porangaba. Mas a gente recebeu de um morador aqui da nossa cidade, do ex-vereador Estevam Maier, o Estevinho. Ele mora às margens da rodovia Francisco de Almeida, ali no quilômetro 5. É um trecho muito perigoso, é um trecho onde já vários acidentes aconteceram e ele vem fazendo alguns registros nos últimos dias e a gente vai mostrar esses registros. São esses aí que você está vendo aí na tela. Nesse trecho aí, ali na descida da Francisco de Almeida, a estrada que liga Porangaba a Castelo Branco, periodicamente vários animais, nesse caso aí são coatis, vários animais selvagens aparecem cruzando a rodovia. Há imagens aí onde bandos até acima de 10 animais aparecem cruzando a Francisco de Almeida nesse trecho. E é sempre nesse trecho. Os animais saem de um lado onde tem uma mata, vai para outro lado, são duas matas ali próximas, uma em cada lado ali, e eles cruzam a pista. Né? São patis, são vários. A gente pede, em primeiro lugar, para os motoristas reduzirem a velocidade nesse trecho, por causa da incidência de travessia de animais selvagens nesse local. Então, reduzam a velocidade, porque periodicamente, nesse trecho, está ocorrendo a travessia de animais selvagens. Muito cuidado, principalmente motociclistas. Principalmente os motociclistas. Agora, claro que um carro em alta velocidade, se bater num animal desse, vai ter também algum dano. Né? Mas os motociclistas, caso venham a se chocar contra um animal desses, o risco de acidente grave é muito maior, até porque o motociclista pode bater num animal desse, cair, vir outro carro, atropelar o motociclista, como a gente mostrou um acidente agora há pouco aqui no nosso jornal, né? O motociclista sofreu um impacto, veio um carro atrás e atropelou. Então, pelo amor de Deus, motoristas, façam a redução neste ponto. Há algumas semanas eu estava conversando com o prefeito João Carlos Alves Barros, o CAL, e ele falou sobre esse trecho aí. A gente estava falando sobre a ligação dos radares, e ele falou que solicitou ao diretor do DR a instalação de um equipamento de radar nesse quilômetro 5. E ele apresentou o ofício, ele fez também o pedido verbal e apresentou o ofício, requerendo um redutor de velocidade, um radar nesse trecho, nesse quilômetro 5. Ele até lembrou sobre o relatório que nós apresentamos a ele o ano passado, mostrando os pontos onde tiveram mais ocorrências de acidentes nos últimos anos, que nós elaboramos aqui através das notícias que nós fizemos. E ele disse que solicitou isso ao diretor do DR, a ligação de um radar, de um redutor de velocidade nesse ponto, e que teve uma resposta positiva sobre a instalação de um redutor de velocidade nesse trecho. Então vamos aguardar. Então, o prefeito fez a solicitação, segundo ele, então vamos aguardar que esse redutor de velocidade seja colocado aí nesse quilômetro 5. Tanto em decorrência de travessia, por causa da travessia de animais selvagens, né, reduzir a velocidade nesse trecho aí, como também por causa do índice de acidentes, muitos deles fatais, que já foram registrados neste ponto, que é um ponto bem perigoso. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Porém, antes, se eu não fizer, vou tomar um puxão de orelha. Mas eu tenho que fazer por mim também, lógico, eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Mas é um pedido da minha mãe e também vem da minha parte, que minha mãe está ainda
pouco adoentada, pegou um resfriado muito forte, ficou bem debilitada e na semana passada a gente precisou 2 vezes recorrer ao pronto atendimento aqui de Porangaba. E nas 2 oportunidades que nós precisamos do pronto atendimento aqui de Porangaba, nós fomos muito bem atendidos, muito bem recepcionados, muito bem assistidos por todos os profissionais dos plantões. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas tem aí o enfermeiro Júlio, tem a médica a doutora Michele, tem a Laine, enfim, tem o Eliezer, o radiologista Eliezer, enfim, todo o corpo de enfermagem. Tem uma enfermeira também que foi muito atenciosa com a minha mãe, mas eu também, quando eu fui levar minha mãe, eu também estava bem debilitado com essa gripe também. Então eu acabei nem pegando o nome dela, mas é uma enfermeira, uma moça que é uma mulher que mora aqui no bairro das Partes. Ela mora no bairro das Partes 2. Acabei esquecendo de pegar o nome dela. Mas enfim, todos atenderam a minha mãe e a mim com muita atenção, com muito carinho. Fizeram todos os procedimentos possíveis. Então eu só tenho a agradecer e a elogiar o empenho das equipes. E eu também vi outros trabalhos, outros atendimentos que eles estavam fazendo lá, sempre com a mesma atenção, com o mesmo carinho. Isso eu presenciei. Então, é assim, quando a gente tem que cobrar alguma coisa, a gente cobra, mas a gente também reconhece. Em primeiro lugar, que o pronto atendimento está com uma estrutura muito boa. Em segundo lugar, que os profissionais estão muito atenciosos. A gente teve problemas aí com profissionais que a gente precisou reclamar, mas hoje, atualmente, pelo que eu presenciei, pelo que minha mãe presenciou, nós temos um corpo profissional muito respeitoso, muito atencioso e muito dedicado no pronto atendimento. Quero parabenizá-los por isso, parabenizar o secretário João Luiz, enfim, e agradecer a todos os funcionários que prestaram atenção e dedicação nos atendimentos que a minha mãe precisou. Eu só quero fazer um pedido, porque eu recebi uma mensagem aqui de uma moradora essa semana. Eu só quero fazer um pedido à Secretaria de Saúde e à Prefeitura de Porangaba. Por favor, implementem o mais rápido possível, solucionem o mais rápido possível esse problema que está acontecendo sobre coleta de exame de sangue. A minha mãe precisou de exame de sangue. A gente fez aqui em Porangaba, ali no Senilab, na Clínica Sene. Em 4 horas os exames estavam prontos. Mas a gente sabe que existem muitas famílias de baixíssima renda que não tem como pagar. Por mais que não seja tão caro, tem muita gente que não tem como pagar. Então eu peço, Prefeitura de Porangaba, inclusive tentem fazer uma parceria com o laboratório aqui da nossa cidade para agilizar a coleta de exames, para melhorar essa parte de exames de sangue. Eu recebi de uma moradora, ela reclamou que foi em janeiro, no pronto atendimento, foi solicitado exames de sangue e até agora não foi feita a coleta. Então eu não sei o que está acontecendo, em breve a gente vai tentar ter mais informações sobre isso, para melhorar essa parte aí de exames laboratoriais. É o que está precisando agora. Vocês estão com uma baita uma equipe bacana, atenciosa, vocês estão com uma baita uma estrutura boa. Então, a reclamação no momento, da parte de saúde que a gente vem recebendo dos moradores, é isso, sobre exames laboratoriais. Está faltando isso. É isso que as pessoas estão precisando e é isso que elas estão pedindo. Ok? Mas eu deixo aqui o meu agradecimento enfim, a minha congratulação às equipes que atenderam a minha mãe na última semana. Tá bom, gente? Agradeço mesmo a atenção, o carinho. Fiquei muito feliz com a atenção que vocês dedicaram a gente. Mas eu aproveito o espaço aqui para pedir essa melhoria aí na parte dos exames laboratoriais. Tá bom? Não estou reclamando que
minha mãe precisou e vocês negaram. Não, não. Em nenhum momento eu nem solicitei, a gente fez no particular, graças a Deus a gente tem condição de ter feito no particular. A mim não foi negado, mas muitas pessoas precisam. Tá bom? É isso. Forte abraço a todos, fiquem com a santa paz de Deus e até a próxima.